Boa noite a todos. Estamos aqui. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos. Ainda não entrou. Não, deve ter entrado já. Possível. Deu 3, 2, 1. Agora entrou. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para fazer mais um vídeo sobre desafio político, né? E agora nós vamos tratar da questão da imigração. Nós vamos dividir esse assunto em dois vídeos, porque realmente merece, quer dizer, não daria para dar só não, né? Então, quando isso ocorre em grande escala para um lugar, para uma cultura, vem sempre a pergunta, né? Será que alguma cultura, algumas culturas, talvez sejam melhores que outras, né? E aí, este assunto integração vai envolver dois pontos, ou seja, dois vídeos que... O primeiro deles, que vai ser hoje, vai falar sobre imigrantes e anfitriões. Quem vai e quem recebe. E na próxima vez, amanhã, nós vamos falar sobre do racismo até o culturalismo, né? Bom, então vamos falar hoje sobre essa questão da integração dos anfitriões. Embora a globalização tenha reduzido as diferenças culturais por todo o planeta, ela ao mesmo tempo fez com que ficasse muito mais fácil encontrar estranhos e se aborrecer com suas esquisitices. Até eu mesmo já escrevi um livro chamado Estranho, O Estranho. A diferença entre a Inglaterra anglo-saxônica e a Índia do Império Pala era muito maior que a diferença entre a Grã-Bretanha moderna e a Índia moderna. Mas a British Airways não tinha voos direto entre Delhi e Londres nos dias do rei Alfredo o Grande. Começou a aviação, começou a encurtar as coisas. À medida que cada vez mais humanos cruzam cada vez mais fronteiras em busca de empregos, seguranças e um futuro melhor, a necessidade de confrontar, assimilar ou expulsar estrangeiros cria tensão entre sistemas políticos e identidades coletivas formadas em tempos menos fluidos. Em nenhum lugar o problema é mais agudo do que aonde? Na Europa. A União Europeia foi construída, por que razão, né? Porque a União Europeia foi construída sob a promessa de transcender as diferenças culturais entre franceses, alemães, espanhóis e gregos. Aí vai por aí afora, olha só. Olha aí quantas nacionalidades, culturas diferentes ali, só naquele pedaço. E pôde desmoronar devido à sua incapacidade. Por que ela pôde desmoronar? Devido à sua incapacidade de incluir as diferenças culturais entre europeus e imigrantes da África e do Oriente Médio. Ironicamente, foi em primeiro lugar o próprio sucesso da Europa em construir um sistema próspero e multicultural que atraiu tantos imigrantes. Nota só, os sírios querem migrar para onde? Para a Alemanha. E não para onde? Não querem migrar para a Arábia Saudita, a Irã, a Rússia, nem o Japão. Não é porque a Alemanha fica mais perto ou é mais rica que todos os outros destinos potenciais, mas sim porque a Alemanha tem um histórico muito melhor de receber e absorver imigrantes. A crescente onda de refugiados e imigrantes provoca reações mistas entre os europeus e desencadeia discussões amargas sobre a identidade e futuro da Europa. Alguns europeus exigem que a Europa feche seus portões. Estarão traindo os ideais multiculturais da tolerância europeu ou só adotando medidas sensíveis para evitar um desastre? Outros clamam por uma abertura maior dos portões
Estarão sendo fiéis ao cerne dos valores europeus ou serão culpados de sobrecarregar o projeto do continente com expectativas inviáveis? Essa discussão sobre imigração quase sempre degenera numa gritaria na qual nenhum dos lados ouve o outro. Para esclarecer a questão, talvez fosse útil considerar a imigração como um trato entre três condições ou termos básicos. Por isso que eu resolvi tratar isso bem com detalhes e fazer isso apenas num vídeo. Quais são essas três condições ou termos básicos? Termo 1. O país anfitrião permite a entrada de imigrantes. É uma discussão. Agora, termo 2. Em troca, ele permite. Agora, em troca, os imigrantes têm de adotar as normas e os valores centrais do país anfitrião, mesmo que isso signifique abrir mão de algum de seus valores e normas tradicionais. Entendeu? Primeiro, o país anfitrião permite a entrada de imigrantes. Segundo, ele exige. Segundo passo, o segundo termo. Ele exige que os imigrantes comecem a abrir mão de seus valores e normas, né? Termo 3. Se os imigrantes se assimilarem num grau considerado suficiente, com o tempo, tornam-se membros iguais e integrais do país anfitrião, eles passam a ser nós? Olha só esses três termos. Mas ainda tem um quarto. Não, porque esses três termos suscitam três debates distintos sobre o significado exato de cada termo. Porque não basta dizer assim, o país anfitrião permite a entrada de imigrantes. Sim, mas de que forma? Por isso que aqui esses três termos suscitam três dados distintos sobre o significado exato de cada termo. Um quarto debate concerne ao cumprimento dos termos. Será que vai cumprir os termos? Quando pessoas discutem sobre imigração, muitas vezes confundem os quatro debates e ninguém compreende o que de fato se está discutindo. Por isso é melhor considerar os três debates separadamente. Por isso nós vamos fazer isso assim, com calma e vai gerar um vídeo, né? Que é o de hoje. Debate 1. A primeira cláusula do Trato sobre Imigração diz apenas que o país anfitrião permita a entrada de imigrantes. Permite? Mas isso deve ser entendido como, aí que vem logo a questão. Você vê, está se discutindo a questão, permite? Não, mas olha o termo. É um dever ou é um favor? O país anfitrião é obrigado a abrir seus portões para todo mundo ou tem direito de escolher? E até mesmo sustar totalmente a imigração? Então, vamos ver o que os pós-imigracionistas pensam e o que os anti-imigracionistas pensam. Vamos começar com os pró-imigracionistas. Eles parecem pensar que os países têm o dever moral de aceitar não apenas refugiados, mas também pessoas de países pobres que buscam empregos em um futuro melhor. Especialmente no mundo globalizado, todos os humanos têm obrigações morais para com outros humanos. E os que se esquivam a essas obrigações são egoístas ou até mesmo racistas. Você pode ver, nós estamos indo para Portugal, como Portugal algum dia já veio para cá. Os mexicanos, aqueles que estão atravessando o México, tal, os hondurenos, eles estão querendo para a América do Norte. E aí? Bota arame farpado, não sei. É a questão. Pobres podem ir, refugiados. Além disso, muitos pró-imigracionistas salientam que é impossível parar completamente a imigração. E não importa quantos muros e quantas cercas forem construídos, pessoas desesperadas sempre acharão um meio de atravessá-los. Assim é melhor legalizar a imigração e lidar com ela abertamente do que criar um vasto submundo de tráfico de pessoas, trabalhadores ilegais e crianças sem documentação. Tudo bem, isso é o que pensa
o pró-imigracionista. Mas o que pensam os anti-imigracionistas? Ele retruca que com a força suficiente pode-se parar completamente a imigração e que, exceto talvez no caso de refugiados que escapem de uma perseguição brutal num país vizinho, você nunca é obrigado a abrir sua porta. A Turquia pode ter o dever moral de permitir que refugiados sírios desesperados cruzem sua fronteira. Porém, se esse refugiado tentarem depois ir para a Suécia, os suecos não têm a obrigação de absorvê-los. Quanto a imigrantes que buscam emprego e assistência, fica totalmente a critério do país anfitrião decidir se os quer ou não e sob quais condições. Os anti-imigracionistas ressaltam que um dos direitos mais básicos de todo coletivo humano é se defender contra uma invasão, seja sob a forma de exército, seja de imigrantes. Os suecos trabalharam duro e fizeram numerosos sacrifícios para construir uma próspera democracia liberal. E se os sírios não conseguiram fazer a mesma coisa, não é culpa dos suecos. Se os eleitores suecos não querem que entre mais imigrantes sírios, seja qual for o motivo, é seu direito recusar a entrada. E se aceitar alguns imigrantes, deveria estar totalmente claro que é um favor que os suecos estão fazendo e não uma obrigação que estão cumprindo. O que significa que os imigrantes aos quais se permite que entrem na Suécia deveriam sentir-se extremamente gratos pelo que for que conseguirem, em vez de se virem com uma lista de exigências, como se fossem os donos do lugar. Além disso, diz os anti-imigracionistas, um país pode ter a política de imigração que quiser e até filtrar os imigrantes, não só em função de seu registro criminal ou seus talentos profissionais. Só que um parênteses, eu me lembro que teve uma hora que o pessoal queria sair de Cuba, eles começaram a mandar tudo que era prisioneiro para fora. Aí quem estava aceitando aqueles prisioneiros nos países era a pior coisa que estavam mandando para fora. Aqui em Teresópolis tem muito disso, mas também outros municípios eles têm uma maneira, quando querem descarregar mendigo, pessoas com maluco, coisas assim complicadas, eles põem numa Kombi de um município e bota todo mundo para outro município e vaga lá de noite, de madrugada, deixa aquele pessoal todo lá, entendeu? Então, uma forma de se livrar dos problemas, né, de hospital, de presídio e tal, e joga para cima do outro. Então, em outros lugares também acontece isso. Mas até mesmo em função de características como religião. Se um país como Israel só quer permitir que entre judeus, porque daqui a pouco ele pode pegar um bando de gente lá, terrorista lá para dentro. E aí, como é que fica? Ou um país como a Polônia concordar em aceitar refugiados do Oriente Médio sob a condição de serem cristãos, só os cristãos que podem ir, isso pode parecer detestável, mas faz parte dos direitos dos eleitores israelenses ou poloneses. O que complica a questão é que, em muitos casos, as pessoas querem tudo ao mesmo tempo. Numerosos países fazem vista grossa para a imigração ilegal ou até aceitam trabalhadores estrangeiros temporários, porque querem se beneficiar de sua energia, seu talento, seu trabalho barato. Até aqui a coisa interna da gente, eu me lembro que o pessoal aceitava muitos nordestinos, então quando eles começavam a ficar ruim de saúde ou coisa semelhante, aí mandava de novo para o Nordeste, pagava até a passagem para eles. No entanto, esses países se recusam depois a legalizar o status dessas pessoas, dizendo que não querem imigração. Ao longo prazo, poderá criar sociedades hierárquicas nas quais uma classe superior de cidadãos integrais explora uma subclasse de estrangeiros impotentes, como acontece hoje no Catar e em vários outros estados do Golfo. Enquanto esse debate não é resolvido, é extremamente difícil responder a todas as perguntas subsequentes quanto à imigração. Vamos voltar de novo. Como os pós-imigracionistas, penso que as pessoas têm o direito de imigrar para outro país, se assim quiserem. E os países anfitriões têm o dever de absorvê-los.
Ele reage com indignação moral quando o direito de migrar é violado e quando países deixam de cumprir seu dever de absorver. Agora, já os anti-imigracionistas ficam pasmos com essa visão. Eles consideram a imigração um privilégio e a absorção um favor. Por que acusar pessoas de serem racistas ou fascistas só porque recusam a entrada em seu próprio país? É claro que mesmo que permitir a entrada de imigrantes seja um favor e não um dever, uma vez estando os imigrantes estabelecidos, o país anfitrião gradualmente assume numerosos deveres para com eles e seus descendentes. Por isso não se pode justificar o antissemitismo nos Estados Unidos, hoje em dia, alegando que nós fizemos a sua bisavó um favor deixando-a entrar nesse país em 1910. Assim agora poderemos tratar você como quisermos. Entendeu? Bom, esse é o primeiro debate. Segundo, a segunda cláusula do acordo de migração diz que se lhe permitir entrar, os imigrantes têm a obrigação de assimilar a cultura local. Isso é um problema, porque a gente sabe que, e às vezes até recíproca não é verdadeira, a gente sabe, por exemplo, que os países árabes eles adoram botar mesquita nos países dos outros. Agora, se alguém quiser botar como é que eu chamo esse negócio uma igreja católica lá no Oriente Médio, aí já não pode, entendeu? Aí entra uma opção de coisa. Eu uma vez escrevi sobre a questão das burcas e as questões de biquínis. Estava dando um rolo, essa obrigação, que o pessoal do Oriente Médio só tomava banho quase que vestido, entendeu? Então tem muita confusão nesse ar, mas vamos lá. Mas até onde deveria ir essa assimilação? Se imigrantes passarem de uma sociedade patriarcal para uma sociedade liberal, eles terão de se tornar feministas? Se vierem de uma sociedade profundamente religiosa, precisarão adotar uma visão do mundo secular? Eu estou levantando peteca para os dois lados, né? Deverão abandonar seus códigos de vestimentas e tabus alimentares tradicionais? Os anti-imigrantes, eu sei porque isso até para a comida é do judeu, né? Ele tem todo um preparo, né? Até dos árabes também, tem um preparo. Também. O Brasil já está exportando galinha, frango, você vê que os frangos têm que ser cortados para virado para Meca. Meca. Eu vi a reportagem. Deverão abandonar essa tal. Os anti-imigracionistas tendem a colocar o sarrafo muito alto, enquanto os pró-imigracionistas colocam muito mais baixo. Os pró-imigracionistas alegam que a própria Europa é extremamente diversificada e que suas populações nativas têm um amplo espectro de opiniões, hábitos e valores. É exatamente isso que faz a Europa ser vibrante e forte, segundo eles. Por que deveriam os imigrantes ser obrigados a aderir a alguma imaginária identidade europeia que poucos europeus de fato adotam? Você quer forçar imigrantes muçulmanos no Reino Unido a se tornarem cristãos, quando muitos cidadãos britânicos quase não vão à igreja? É como se acontecer aqui no Brasil, não. O cara chega aqui, vamos dizer, ele é muçulmano. Ah, não, você é obrigado a ir à igreja. Sim, mas você também não vai, pô. Quer exigir que imigrantes do Punjab, lá da Índia, né, desistam do seu curry, né, e de sua massala em troca de peixe com fritas? Se a Europa realmente tem valores fundamentais comuns, são os valores liberais da tolerância e da liberdade, o que implica que os europeus deveriam demonstrar tolerância em relação aos imigrantes também, e conceder-lhes tanta liberdade quanto possível para seguirem suas próprias tradições, contanto que não seja em detrimento da liberdade e dos direitos de outras pessoas. Bom, os anti-imigracionistas concordam que tolerância e liberdade são os mais importantes valores europeus e acusam muitos grupos de imigrantes, aí volta, eles acham que sim e acusam outros.
e acusa muitos grupos de imigrantes, especialmente países muçulmanos, de intolerância, misoginia, homofobia e antissemitismo. Exatamente porque a Europa acalenta a tolerância, não pode permitir que entre muitas pessoas intolerantes. Enquanto uma sociedade tolerante é capaz de lidar com pequenas minorias não liberais, se o número desses extremistas exceder um certo limite, toda a natureza da sociedade se transforma. Se a Europa permitir a entrada de uma quantidade excessiva de imigrantes do Oriente Médio, ela vai acabar se parecendo com o Oriente Médio. Outros antimigracionistas vão muito. Isso aqui é um caso que todo mundo conhece, né? Quer dizer. O João colocou uma pergunta aqui, não sei se deixa para o final. Deixa para o final. Tá. Olha só, as pessoas. É o que mais acontece, porque lá na Europa estão restringindo o número de pessoas para ter filho, não querem ter filho. E as pessoas vão para lá do Oriente Médio, são que nem coelho. Aí daqui a pouco, qual é o número? O número daqui a pouco de imigrantes, entre aspas, aí já morando lá muito tempo, daqui a pouco vai ter um monte de mesquita lá, vai ter um monte de gente andando de burca e tal, e falando muçulmano, islamita, sei lá o que, árabe, né? Falando árabe. Bom, esse é o problema. Outros anti-imigracionistas vão muito mais longe. Ele ressalta que uma comunidade nacional é muito mais do que um conjunto de pessoas que se toleram mutuamente. Daí que não é suficiente a adesão de imigrantes aos padrões europeus de tolerância. Eles também tendem a adotar muitas das características singulares da cultura britânica, por exemplo, alemã ou sueca, seja lá quais forem. Ao deixá-los entrar, a cultura local está assumindo um grande risco, um enorme custo. Já falei, educação, saúde. Também não há uma razão para que ela destrua a si mesma. Ela oferece uma posterior igualdade total, por isso exige assimilação total. Se os imigrantes têm algum problema com certa peculiaridade da cultura britânica, alemã ou sueca, estão convidados a ir para outro lugar. As duas questões chaves deste debate são o desacordo quanto à intolerância do imigrante e o desacordo quanto à identidade europeia. Não é dizer, esses caras são intolerantes ou não são, como é que é esse negócio aí? O outro tem uma identidade europeia, não tem? Como é que é isso? Se os imigrantes são realmente culpados de uma incurável intolerância, muitos europeus liberais que hoje são a favor da imigração, cedo ou tarde, passarão a se opor a ela amargamente. Ao contrário, se a maioria dos imigrantes provar-se liberal e tolerante em relação à religião, gênero e político, isso irá desarmar um dos mais eficazes argumentos contra a imigração. Contudo, meus amigos, isso ainda deixará em aberto a questão das identidades nacionais singulares da Europa. A tolerância é um valor universal. Exigirão normas e valores unicamente franceses que deveriam ser aceitos por todos aqueles que migrassem para a França? E haverá normas e valores unicamente dinamarqueses que imigrantes da Dinamarca tendem a adotar? Essa é a pergunta. Enquanto os europeus estiverem divididos quanto a essa questão, dificilmente poderão ter uma política clara de imigração. Mais uma vez, sabendo quem são, 500 milhões de europeus não teriam dificuldade em absorver alguns milhões de refugiados, ou os recusar, desde que se saiba essa questão, sabendo quem são. Debate 3. A terceira cláusula do acordo de imigração diz que os imigrantes devem fazer um esforço sincero para se assimilar e especialmente para adotar o valor da tolerância, e que o país anfitrião tem o dever de tratá-los como cidadão de primeira classe. Porém, quanto tempo exatamente precisa passar até que os imigrantes se tornem membros da sociedade? Tem lugares que até, se não me engano, foi agora na Inglaterra, né, que tem um prefeito que é muçulmano. Né?
Deveria a primeira geração de imigrantes da Argélia se sentir melindrada se ainda não fosse considerada totalmente francesa após 20 anos no país? E quanto à terceira geração de imigrantes cujos avós chegaram à França na década de 1970? Agora, vamos para os pró-imigracionistas. Eles exigem uma aceitação rápida, enquanto os anti-imigracionistas querem um período de prova muito mais longa. Para os pró-imigracionistas, se a terceira geração de imigrantes não é considerada nem tratada como cidadãos iguais, isso significa que o país anfitrião não está cumprindo suas obrigações. E se isso resulta em tensões, hostilidades e até mesmo violência, o país anfitrião não tem a quem culpar, a não ser seu próprio sectarismo. Porém, para os anti-imigracionistas, essas expectativas são infladas e constituem grande parte do problema. Os imigrantes deveriam ser pacientes. Se seus avós chegaram aqui há 40 anos e você agora entra em manifestações nas ruas porque acha que não é tratado como nativo, então você fracassou no teste. A raiz desse debate tem a ver com a diferença entre uma escala de tempo pessoal e uma escala de tempo coletivo. Do ponto de vista dos coletivos humanos, 40 anos não é nada, é pouco tempo. É difícil esperar que uma sociedade absorva completamente grupos estrangeiros em poucas décadas. Civilizações passadas que assimilaram estrangeiros e os tornaram cidadãos iguais, como no Império Romano, o Califado Muçulmano, os impérios chineses, os Estados Unidos, levaram séculos e não décadas para realizar a transformação. No entanto, do ponto de vista pessoal, 40 anos parece uma eternidade. Para pensa só, um adolescente nascido na França, 20 anos após seus avós terem imigrado para lá, a jornada de Argel para Marselha é a história antiga. Ela nasceu lá, todos os seus amigos nasceram lá, ela fala francês e não árabe, nunca esteve na Argélia, a França é o único lar que conheceu na vida, e agora dizem a ela que não é o seu lar, e que ela deveria voltar para um lugar do qual nunca habitou. Coitada. Quantos problemas que tem nesse sentido, é difícil administrar isso. Isso, em menor parte, já está acontecendo para nós aqui, lá em Roraima. Né? Em Roraima já está lá, aquele problema com os venezuelanos. É como se você... Tem outras coisinhas. Bom, é como se você pegasse uma semente de eucalipto da Austrália e a plantasse na França. De um ponto de vista ecológico, os eucaliptos são uma espécie o quê? Invasora, como aqui acontece em Teresópolis. Né? Aqui várias árvores foram arrancadas porque não eram nativas. Era nativo. Que o pessoal traz do sul coisa que não é daqui, dessa região. E levará gerações até que os botânicos reclassifiquem como plantas nativas da Europa. Mas do ponto de vista da árvore individual, ela é francesa. Se você não irrigar com água francesa, ela vai murchar. Se tentar arrancá-la, vai descobrir que ela deitou raízes profundas no solo francês, assim como os carvalhos e os pinheiros locais. Finalmente, o último debate, debate 4. No topo de todas essas discordâncias relativas à definição exata de acordo de imigração, a questão definitiva é se esse acordo está efetivamente funcionando. Os dois lados estão cumprindo suas obrigações? Vamos discutir esse problema, olha só. Os anti-imigracionistas tendem a alegar que os imigrantes não estão cumprindo o termo 2, ou seja, não estão fazendo um esforço sincero para se assimilar, e muitos deles agarram-se a visões de mundos intolerantes e preconceituosas. Por isso, o país anfitrião não tem por que cumprir o termo 3, tratá-los como cidadãos de primeira classe. E tem todo motivo para reconsiderar o termo 1, permitir que entrem. Se pessoas de uma determinada cultura mostrarem consistentemente que não estão dispostas a cumprir o acordo de imigração, por que permitir que entrem mais e criem um problema ainda maior? Já os pró-imigracionistas respondem que é o país anfitrião que está deixando de cumprir sua parte no acordo. Apesar dos esforços honestos da grande maioria dos imigrantes para se assimilar, os anfitriões estão fazendo com que seja difícil para eles, e pior ainda, os imigrantes que conseguiram se assimilar são tratados como cidadãos de segunda classe, mesmo na segunda e na terceira gerações.
É possível, é claro, que ambas as partes não estejam cumprindo seus compromissos, alimentando reciprocamente suas suspeitas e seus ressentimentos num círculo vicioso crescente. Este quarto debate não pode ser resolvido antes de esclarecer qual é a definição exata dos três termos. Enquanto não soubermos se a absorção é um dever ou um favor, qual o nível de assimilação a ser requerido de imigrantes e quão rapidamente países anfitriões devem começar a tratá-los como cidadãos iguais, não podemos julgar se os dois lados estão cumprindo suas obrigações. Um problema adicional que tem aí, de respeito à contabilidade, quer ver? Ao avaliar o acordo de imigração, os dois lados atribuem muito mais peso, sabe a quê? Às transgressões do que aos cumprimentos. Eles quase não prestam atenção nos cumprimentos, está cumprindo ou não. Está nas transgressões, olha só. Se 1 milhão de imigrantes são cidadãos que respeitam a lei, mas 100, apenas 100 em 1 milhão, se juntam a um grupo terrorista e atacam o país anfitrião, isso significa que, no geral, os imigrantes respeitam ou desrespeitam os termos do acordo. Se o imigrante da terceira geração passa pela rua 1000 vezes sem ser molestado, mas uma vez na vida alguns gritos racistas o ofendem, isso quer dizer que a população nativa está aceitando ou rejeitando imigrantes? Mas por baixo de todos esses debates espreita uma questão muito mais fundamental, que é a questão que nós vamos deixar para amanhã, relativa a como entendemos a cultura humana. Será que entramos no debate sobre imigração com a suposição de que todas as culturas são inerentemente iguais, ou achamos que algumas culturas talvez sejam superiores a outras? Quando os alemães discutem a absorção de 1 milhão de refugiados sírios, poder-se alguma vez dar razão a eles por pensar que a cultura alemã é de algum modo melhor do que a cultura síria? Isso nós vamos deixar para conversarmos sobre isso amanhã. Bom, hoje eu já tinha uma pergunta do João Carlos, né? Não sei se tem imagem, então vamos começar. O João colocou assim: o Brasil tem aproximadamente 15 milhões de desempregados. Isso. Qual a explicação que pode ser dada à interiorização dos venezuelanos que já chegam no seu destino já empregados? E a outra coisa, os imigrantes têm mais direitos do que a própria população nativa? Se sim, qual seria o motivo? Entendeu? Bom, primeiro ele está me dando, acho que até um dado. É um dado eu de não que tenho certeza, o porque venezuelano já chega. A suposição dado. Eu não sei. Bom, eu como não tenho esse dado, não sei. Quer dizer, eu não sei como é que eu respondo a ele. Se seria numa suposição ou se seria num fato. Porque ele coloca: qual a explicação que pode ser dada à interiorização dos venezuelanos que já chegam no seu destino já empregados? Isso. Bom, se ele está falando, talvez alguns, não sei, né? Não Acho sei. que já chegam, não sei e tal. Bom, João, essa é uma questão que você viu como ela é complicada, né? E é uma questão dos venezuelanos, até aí nesse caso, me parece, porque eu não tenho muito, eu até já vi alguns documentários sobre eles, e tem pessoas que defendem, tem gente que vai lá, ajuda, né, a dar alimentos e coisa e tal. Eles às vezes ficam acampados numa praça, como eu vi ali, quer dizer, sem condições mesmo, né? Aí isso está mais próximo de refugiado do que você falar que ele é um pessoal que vem para cá com a expectativa de trabalho, de coisas assim, né? Que a gente, por exemplo, nós agora estamos indo para a Europa, né? Por que razão? Porque lá tem emprego, lá tem, se a pessoa quer estudar, pode estudar lá, quer dizer, tem menos insegurança, né? Quer dizer, então as pessoas já estão pensando em ir para determinados lugares movido para isso.
Mas nós não somos refugiados, mas os venezuelanos, pelo que eu estou entendendo... E também não tem emprego para todo mundo, não. Venezuelano? Não, eu digo na Europa. Também não. Tem gente que teve experiência de ir, de tentar emprego lá e foi mal recebido lá e voltou. Eu tenho na família isso. Isso sempre será um problema, porque o que está por detrás disso, realmente, é assim, como é que a gente sai de um Homo sapiens, aqueles coletores, aqueles indígenas que viviam assim, com pouca gente. Você tem administração, quando o país é pequeno, por exemplo, também tem uma boa administração. Mas quando você começa a ter muita gente, e você, da mesma forma que você gostaria de ter aquela segurança de se envolver, né, dizer assim, bom, esse aqui é meu pedaço, a gente é meio feito cachorro, entendeu como é que é? Tem um território nosso aí, a gente só não urina nos pedaços para marcar território, mas a gente é mais ou menos assim, né? É isso que nós somos, quer dizer, então, sempre o problema, o outro é tratado como estranho. Eu posso dizer isso assim, eu acho que você talvez tenha até experiência disso. A gente morava em umas ruas, lá em Olaria, a gente morava em umas ruas. Se você quisesse ir para outras ruas, você já era considerado um estranho. Então você podia apanhar. Quando a gente às vezes queria jogar bola um contra o outro, era complicado, certo? Um batia aqui, outro batia lá. Aí de você, se quisesse namorar uma mulher de outro lugar. Aí você diz assim, não, mas isso aí assim é parecido, isso aí é parecido e tal. Pô, caramba, teve um camarada que estava, foi agora há pouco tempo, o cara namorava uma mulher de um determinado lugar, aí foram lá roubar a moto dele. Bom, a sorte dele é que ele teve peito para chegar e ir lá no traficante e reclamar, o traficante mandou devolver a roda. Quer dizer, essa questão de estranho, que eu até escrevi um livro que eu falei, é uma questão assim, complicada. Só a gente, que Meixama fala, nós temos que ser global, mas ao mesmo tempo não perdendo aquele aspecto da nossa cultura, entendeu? Mas tendo uma mente aberta para a humanidade. Você tendo amor à humanidade, mas você respeitando e até trabalhando essa sua cultura, né? Com sua peculiaridade e tal. Isso é que é o ideal. Mas nós não estamos num momento desse. A pergunta que você faz, por exemplo, assim, você vê, qual o momento do Brasil? Eu acho que ele levantou essa questão com 15 milhões de desempregados. Uhum. Você receber mais gente, e não só por ser 15 milhões de desempregados, com saúde precária, né, atendimento precário para as pessoas, a escola também ruim, insegurança também. Então você vai acolher mais gente e essas pessoas que vêm, não são todas elas, por exemplo, refugiados daquele que não foram formados lá na medicina, foram formados. Não, às vezes são pessoas que também lá eram poucos produtivos, eram pessoas de baixa qualificação, entendeu? Então você recebe mais gente para ter mais problema. Estou falando do Brasil, a pergunta foi do Brasil. É complicado. Né? É complicado. Agora a pergunta assim, como fazer isso, como administrar essa questão, é difícil para mim responder, né? Porque aí a questão não é uma questão espiritual, não vou responder desse ponto de vista, é uma questão material, quer dizer, são os governantes que vão ter que administrar isso. Eu sei que o pessoal lá de Roraima já está abaixando, não tem jeito, como é que vai administrar? Você pensa eu não sei como dizer, pensa que o nosso município aqui já é uma complicação, esse Teresópolis, mais ou menos, porque aqui, de repente, quando eu vim para cá, era pouquinhos, alguns milhares. Agora nós já estamos perto de 200 milhões, 200 mil. Só de carro aqui, o ano passado, o ano retrasado, era 70 mil carros. Agora deve ter uns 100 mil aí, cada pessoa, cada duas pessoas tem um carro.
Quer dizer, então o trânsito já começou já começou a complicar outras coisas. Então eles imaginam num lugar daquele, qual, né, qual a renda daquele município, receber um monte de gente, vai fazer como? Realmente. Tem mais duas Tem colocações duas aqui. Eu não colocações. sei se já está suficiente do João. Não, isso aí dá pano para manga, Não. para ficar respondendo a ele assim, até a gente pode chegar até um ponto de pensar em termos espirituais aí, e tal, Tem mas uma pergunta que não tem uma relação direta com essa questão. Por exemplo, tá. Pedro Carlos Ramos Santos colocou assim: os venezuelanos empregados têm qualificação para tal? Tá, mas para não atropelar quem entrou antes, o Manuel Ladino, que é de Angola, Uhum. colocou assim: no meio disso tudo, imigração a nível mundial e dentro do plano divino, o que o senhor acha sobre a missão da África? Então tem duas questões aí, entendeu? Só não, o Pedro entrou depois do Manuel, aí eu estou respeitando aqui a ordem. Olha, aqui, quando alguma vez eu pensei na missão do Brasil, né, porque Meshama fala que a gente tem que, quando você quer ajudar os outros países, as coisas, você teria que enxergar e até ajudar a pintar aquele país com a cor dele, ou seja, com a missão que ele tem. Na atualidade. É aquela questão que eu acho que a gente no curso viu. O mundo está globalizado, Isso. mas cada país dentro dessa globalização tem uma missão bem característica. Isso. Agora, o que acontece que agora eu vou tratar desse assunto mais lá na frente, mas só dar uns bisuzinhos assim aqui. Pelo menos hoje não está tanto assim não, mas outra coisa é você querer pintar com a sua cor os outros países. Ou seja, você querer ficar fazendo possessão dos outros. Né? Hoje até não está compensando muito isso, depois eu vou falar mais lá na frente. Né? Então quer dizer que esse é o ideal. E a gente ajudar, sabedor qual é a missão do outro, qual é a cor daquele país, ajudar a pintar. Como se assim, me empresta o pincel aí, empresta a sua cor aí, ou eu compro a cor, sei lá o que, ajuda a pintar lá você. Tudo bem. Aí começou a nascer em mim a necessidade de saber a cor do meu país. Né? Então a gente sabe aqui que é um país de recursos naturais. Né? Pode alimentar muito o mundo, são as commodities, os minérios, agora tem até o nosso nióbio, né? Bom, então tem bastante coisa aí que a gente pode fazer. Tem água, outra característica nossa, tem muita água. Né? Bom, eu nunca me perguntei assim, porque quando você fala, ele tá se referindo a um continente. Você falou África, você não falou Angola, nem Moçambique, nem. Não. Né? Você falou a África. Bom, se eu fosse falar em linha geral, porque aí vai ser uma coisa mais geral ainda possível. Né? Dentro do plano divino. Dentro do plano divino. Assim, Eu acho que você indagou o Brasil e está querendo a reflexão na África. Eu acho que o segundo Meixo Sama, da forma como ele enfoca, pela raça, eu acho que o africano, no geral, vamos falar assim, pensa no pensamento. Pensamento é uma trilogia formada por razão, sentimento e vontade. A razão, a parte racional, ela está na Europa. Né? Ela está a parte do sentimento, ela está para o mundo da Ásia. Você vê no Japão, Araquiri, o cara se mata. Você já pensou se aqui no Brasil alguém vai se matar em Araquiri? Aqui nego rouba, pô, é corrupto, entendeu como é que é? Na África é a vontade. Razão, sentimento, vontade. A África é vontade. Quer dizer, a África é mais... Ela não é tanta razão. Quando eu falo assim, é a predominância, né? A África não é tanta razão. Tanto é que você não vê quem ganha prêmio Nobel. O africano só ganha prêmio de paz.
né? Porque lá está sempre em conflito, está sempre em guerra, em matança e tal, aí a gente ganha um prêmio de paz. Então lá é muita vontade. Tanto é porque quando eu comecei a conversar com uns africanos aí, postando algumas coisas, porque tem muitos daí que são kyoshistas, né? São kyoshistas, eu vejo que o temperamento deles, na minha visão, posso estar errado, mas eu vejo assim, às vezes foge a lógica, eles ficam ali com aquela vontade de ganhar, de tal, mas aí se atropelam todo, a meu ver, né? Não tem aquela calma, aquela tranquilidade. Então a missão da África realmente não vai ter para corredor, para a parte artística, para a parte de esporte, né? Assim, você vê, são corredores, são lutadores. A raça negra, então, que está predominantemente lá na África, é uma raça com essas características, né? De força, de vontade, né? Então, por enquanto que não houver assim, uma miscigenação realmente, quando o mundo começasse a miscigenar cada vez mais, né, aí pode ser que as coisas vão se tornando aquele pardo, aquelas coisas que. E aí o mundo vai se tornando, ou pelo menos vai se destacando pessoas, algumas, que vão estar com o pensamento evoluído com essas três coisas, essas três razões. É claro que a gente não está nem discutindo a questão da alma, nascedora da alma, que é diferente. Deixa eu só complementar isso aí, essa questão do ladino. Mas dentro do plano divino, o que significa essa vontade? Quer dizer, por exemplo, você colocou assim, você fez uma reflexão sobre o Brasil e ficou pensando, né, porque é o seu país, não sei o quê, talvez você tenha aprofundado mais. Que assim, o Brasil tem a missão de talvez alimentar o mundo, a gente tem muita água, recursos minerais, não sei o que e tal. E para complementar, assim, para aprofundar um pouco essa reflexão, tudo bem a vontade, mas o que essa vontade dentro do plano divino pode constituir? Quer dizer, o que o continente africano teria contribuído? Isso é um problema complicado para a gente colocar, porque precisa ter uma visão muito espiritualista para poder entender isso. Porque senão as pessoas entendem como que você é uma pessoa racista, que você é uma pessoa, entendeu? O problema é o seguinte, olha só. Todas as pessoas, elas reencarnam para cumprir, desde karmas, né, para pagamento de coisa tal, positivo ou negativo, até dharmas, deveres, fazer isso, aquilo. Quer dizer, então quando o pessoal nasce, por exemplo, sei lá, como um soldado, é o dharma dele. Então, ele vai chegar até ter o dever de matar outra pessoa, né? Sim. Vai fazer o quê? Quer dizer, mas de qualquer maneira é isso. Primeiro a gente tem que fixar isso. As pessoas que hoje estão na África nem sempre estiveram na África. Tanto é que basta pegar a genética é uma confusão danada de gene. Já fizeram isso uma vez, pegaram uma pessoa de cor escura, pegaram um branco, alemão, sei lá o quê. Um alemão, Quando foram ver, a genética do alemão era da raça negra, o da raça negra era branco. É uma confusão danada. Quer dizer, mas em geral, as pessoas às vezes não querem entender desse ponto de vista, da evolução, né, das reencarnações. Então aí a gente fica falando e o cara fica vivendo aquele momento. Esquece esse momento, pensa em termos históricos, para a gente poder conversar. Senão não dá para conversar, né? Então, por exemplo, até hoje, quando eu falo até hoje, não é bem até hoje, mas até alguns anos atrás, uns 100 anos atrás, por exemplo, um pouco mais, não sei, né? Ficava bem patente o que a África fornecia. Porque é claro, quando se fala África, eu estou falando em forma geral, porque a África, os egípcios são africanos, está lá em cima, entendeu? O da África do Sul
foi comandada muito pelo dinamarquês, não, era holandês, não me lembro mais, mas era um país desse aí, né? Então fica difícil a gente falar, mas tem muita parte que até para o Brasil, ou seja, lembro que o que forneceu muito à África foi a força, foi a mão de obra escrava, né? Olhando na Era da Noite, que o Meixo Sama já tinha dito que no tempo de Isonomia no Caminho, ele tinha dito que as pessoas tinham que segurar nele, aquelas pessoas que estavam próximas, em quantidade e tal, mas que a gente ia passar por muitas coisas. Meixo Sama foi o general Yotoshito Otomi, então ele deve ter matado muita gente. Ele foi o príncipe Shotoku, ele foi... Então as encarnações não quer dizer que hoje, quando ele chegou a esse nível, para evoluir a humanidade, teve o mal comandava. Mas o mal comandando, sabe o que acontece? Um grande progresso material. Isso foi preciso na Era da Noite, o crescimento material. Agora é a hora de fazer o crescimento espiritual acoplado a esse crescimento material. Entendeu? Para poder comandar, por exemplo. Algumas coisas são consideradas muito ruins, mas elas podem ser muito boas dependendo da mão de quem esteja para gerir isso. Até uma bomba atômica. Ela poderá ser muito boa para determinadas coisas se for quem gerir, quem governar isso, foi por espíritos elevados, não por espíritos assassinos e suicidas e melancólicos, sei lá o quê. Certo? Bom. Então, eu tentei dizer o seguinte: agora as coisas poderão ir mudando, mas na Era da Noite ficou bem patente você ver que essas três, como o Sama falou, as três raças, elas geravam cada pedaço do pensamento, a predominância dele. Hoje, a coisa pode começar a ser diferente. Mas até agora, você vê que pelo menos já entrou, Meixo Sama já está entrando num pedaço da África. Quer dizer, mas é muito pequena, né? A contribuição de Meixo Sama é muito pequena. Então, eu acho que vai precisar mais tempo e vamos ver, porque uma das coisas que a gente pode ficar em dúvida é ver como a África vai proceder. Como é que vai ser esse desenvolvimento dela, que a gente vai ter clareza melhor da real missão dela. Porque se ela não desenvolver mais racionalidade, mais uma emoção, um sentimento de um nível maior, não sei o quê, ela não poderá ficar só com a força, ela vai ter que... Eu sei que a África tem algumas riquezas, por exemplo, ter água tem, né? Tem riquezas tem rios muito, até o Rio Nilo, né? Mas tem assim uma certa cultura, mas é uma cultura mais a nível, como o Meixo Sama falava, né? Uma cultura ainda, ela é subdesenvolvida ainda, né? Quer dizer, ela tem que melhorar o seu lado material, né? Isso tudo a gente vai ter que ver. Quer dizer, eu não arriscaria dizer qual será a missão, vou falar melhor assim, qual será a missão daqui a um século, por exemplo. Por enquanto, agora não está dando para ver a África se ficando protagonista em alguma coisa, se salientando, entendeu? Ela tem algumas coisas que o Brasil tem, né? Tem alguns minérios, tem locais assim, tem plantações e tal. Mas vamos aguardar. Isso aí é um... E o Pedro que colocou, Pedro Carlos Ramos Santos, venezuelanos empregados têm qualificação para tal.
Não sei se com uma pergunta. Porque o É, João colocou aquela coisa, eu que sei, eles chegam já com emprego, né? esse que é o problema, quer dizer, esse levantamento, eu acho que, se eu não tiver errado, eu acho que esse levantamento ninguém tem, porque, sabe por quê? Exigiria uma... Aquilo ali foi uma invasão, né? Então, não tem gente preparada para fazer um recrutamento, de fazer fichinha, de saber quem é quem, aonde que estava. Não existe esse negócio. Você vê que até os venezuelanos, os cubanos que vieram para cá como médico, né? Ainda resta muita dúvida, porque eles nem entraram na revalidação, na revalida, né? Não entraram nessa, então quem é que sabe São se ele mais realmente era paramédicos. paramédicos, eram uns técnicos, não era formado mesmo em medicina, não se sabe. Então o Brasil é assim mesmo, o Brasil é um país que... Teve os haitianos que vieram também, né? Nós não temos. Você vai pegar esse monte de chinês aí que está aí nas padarias, na Pastelaria, pastelaria, isso aqui. lanchonetes. É um problema, quer dizer, a gente não está preparado para isso. A gente não sabe as coisas direito. Nossa. Faz uma hora já. É? Tem mais coisa aí, não? Não, pergunta não. Amanhã, então, nós vamos falar sobre essa questão de imigração, mas agora de um outro ponto de vista. E ver a questão do racismo ao cultural. Que muitas coisas, às vezes, você diz que é racista nada, é cultural, não tem nada de raça. Tá certo? Bom, obrigado a todos. Então, até amanhã, um horário. O que você acha, um horário mais cedo? Você que decide. Amanhã todo mundo trabalha, né? Amanhã o pessoal trabalha, né? É, melhor fazer 7 horas. 7 horas, então. Dizem que o horário 7 horas é o pior que tem, porque as crianças chegam do colégio, começam a mexer no computador, fora. Mas tudo bem, vamos tentar 7 horas de manhã. Se quiser fazer às 8, não sei. Não, Você 7 horas. avisa pelo Face. O Facebook vai dizer, mas a princípio é 7 horas, tá bom? Boa noite a todos e obrigado.